Título: Victor Taussky, 1919. Entre as vítimas, felizes, poucas em número, reivindicadas pela guerra às fileiras da psicanálise, devemos contar o doutor Victor Taussky, esse homem de raros dons, um especialista vienense em doenças nervosas, tirou a sua própria vida antes que a paz fosse assinada. O doutor Taussky, que tinha apenas 42 anos, fora, durante mais de 10 anos, um dos seguidores de Freud, pertencentes ao seu círculo íntimo. Originalmente advogado de profissão, atuou por um período considerável como magistrado na Bósnia, quando, por pressão de graves problemas pessoais, abandonou a carreira e voltou-se para o jornalismo, ao qual particularmente se ajustava por sua ampla cultura geral. Após trabalhar durante algum tempo como jornalista em Berlim, veio para Viena com essa mesma atividade. Aqui entrou em contato com a psicanálise e logo decidiu dedicar-se a ela inteiramente, embora já não fosse um jovem e tivesse a responsabilidade de uma família. Não se intimidou com as grandes dificuldades e sacrifícios em que implicava uma nova mudança de profissão, ainda mais para uma em que precisaria de uma interrupção de vários anos antes que pudesse voltar outra vez a ganhar a vida. Empenhou-se no tedioso estudo da medicina apenas como um meio que o capacitasse a levar a cabo a prática psicanalítica. Pouco antes da deflagração da Primeira Guerra Mundial, Taussky obtivera o seu segundo grau de doutor e estabelecera-se em Viena como especialista em distúrbios nervosos. Aqui, após um período relativamente curto, começara a desenvolver uma prática considerável e alcançara alguns resultados excelentes. Essas atividades prometiam ao jovem médico em ascensão plena satisfação, bem como meio de sustento, mas isto lhe foi arrancado repentinamente e com violência pela guerra. Foi imediatamente convocado para o serviço ativo e logo promovido ao primeiro escalão. Levou a cabo as suas obrigações de médico com dedicação nos diversos teatros da guerra, no norte e nos Balcãs, finalmente em Belgrado, e recebeu uma condecoração oficial. Para grande honra sua também é que se lançou durante a guerra com toda a sinceridade e sem considerar absolutamente as consequências. A denúncia dos numerosos abusos que tantos médicos, infelizmente,
toleraram em silêncio ou pelos quais até mesmo dividiram a responsabilidade. As tensões de um serviço de vários anos no campo não podiam deixar de exercer um efeito psicológico gravemente prejudicial sobre um homem tão intensamente consciencioso. No último congresso psicanalítico que realizamos em Budapeste em setembro de 1918 e que reuniu uma vez mais os analistas após muitos anos de separação. O Dr. Taussky, que havia muito já estava com a saúde física abalada, começava a mostrar sinais de uma irritabilidade nervosa incomum, quando, pouco depois, no fim do outono do ano passado, concluiu o seu serviço militar e regressou a Viena, enfrentou pela terceira vez no seu estado de exaustão mental a difícil tarefa de erigir uma nova existência, desta vez sob condições internas e externas as mais desfavoráveis. Além disso, o Dr. Taussky, que deixou 2 filhos crescidos para quem foi um pai dedicado, estava prestes a contrair novo casamento, não mais conseguia lutar com as exigências que lhe foram impostas. No seu estado de doença pela dura realidade, na manhã de 3 de julho, pôs fim à própria vida. O Dr. Taussky era membro da Sociedade Psicanalítica de Viena desde o outono de 1909. Era bem conhecido dos leitores deste periódico por suas numerosas contribuições que se distinguiam pela observação aguda, pelo sólido raciocínio e por uma particular clareza de expressão. Esses escritos exibem abertamente a formação filosófica que o autor conseguia combinar com rara felicidade com os métodos exatos da ciência. A sua forte necessidade de estabelecer as coisas com fundamento filosófico e de atingir a clareza epistemológica compelia-o a formular e procurar também dominar toda a profundidade e o significado extensivo dos dificílimos problemas em questão. Talvez, por vezes, tenha ido longe demais nessa direção, na sua ânsia impetuosa de pesquisa. Talvez a época não fosse ainda propícia para fixar fundamentos tão gerais como esses para a jovem ciência da psicanálise. A consideração psicanalítica de problemas filosóficos para a qual Taussky demonstrava particular aptidão promete tornar-se cada vez mais fecunda. Um dos seus últimos trabalhos sobre a psicanálise da função do juízo, que foi
apresentado no Congresso de Budapeste e não está ainda publicado, evidencia essa direção assumida pelo seu interesse. Além do seu dom para a filosofia e da atração que o ligava a ela, Taussky possuía uma capacidade médico-psicológica excepcional e produziu excelentes trabalhos também nesse campo. Suas atividades clínicas, a que devemos valiosa pesquisa das várias psicoses, por exemplo, a melancolia e a esquizofrenia, justificam as melhores esperanças e davam-lhe perspectivas de uma designação para a docência universitária do Zentur, pela qual se havia empenhado. A psicanálise, em particular, está em dívida com o Dr. Taussky, que era um brilhante orador pelas séries de conferências que proferiu por um período de muitos anos. As grandes audiências de ambos os sexos e nas quais introduzia os ouvintes nos princípios e problemas da psicanálise, o seu público conseguia admirar a clareza e a habilidade didática das suas conferências, não menos do que a profundidade com que abordava os tópicos individuais. Todos aqueles que o conheceram bem valorizaram o seu caráter franco, a sua honestidade consigo mesmo e com os outros, e a superioridade de uma natureza que se distinguia por um empenho pela nobreza e pela perfeição. O seu temperamento apaixonado encontrava expressão em críticas agudas e por vezes demasiado agudas, que no entanto se combinavam com um brilhante dom para exposição. Essas qualidades pessoais exerciam grande atração sobre muitas pessoas, enquanto algumas também podem ter sido repelidas por elas. Ninguém, contudo, podia fugir à impressão de que ali se encontrava um homem de importância. O quanto a psicanálise significava para ele até os seus últimos momentos é demonstrado pelas cartas que deixou, nas quais expressava sua crença sem reserva na psicanálise e a esperança de que esta encontrasse reconhecimento num futuro não muito remoto. Não há dúvida de que esse homem de quem a nossa ciência e os seus amigos em Viena foram prematuramente roubados contribuiu para esse objetivo. Ele assegurou uma lembrança honrosa na história da psicanálise e das suas primeiras lutas.